Abra comigo a sua Bíblia em Lucas capítulo 2, Evangelho de Lucas, capítulo de número 2. Eu vi bastante gente aí chegando pela primeira, pela segunda vez, alguns retornando para a casa de Deus. Sejam bem-vindos. Esse lugar é a sua casa, é o ambiente que Deus preparou para que você seja abençoado. Fique à vontade. Eu tenho certeza que você não está aqui por acaso, que Deus tem um propósito e por isso Ele te trouxe aqui para você experimentar um pouquinho mais dEle na sua vida e no seu coração. Amém? Lucas capítulo 2. Esse texto é extremamente conhecido. Eu não quero só mencioná-lo, quero ler realmente com vocês para a gente poder fixar bem e transitar nessa palavra. O tema dessa ministração hoje é: família que brilha é aquela que manifesta o reino de Deus, é aquela que cumpre os propósitos e manifesta o reino de Deus. Família que brilha é aquela que cumpre os propósitos e manifesta o reino de Deus. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um na sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Tem alguém que conhece esse texto? Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá por sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas, deitada em uma manjedoura. E subitamente apareceu então um anjo, juntamente com o anjo, uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. E foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitado na manjedoura, e vendo-o divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. E todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. E voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, e como lhes fora anunciado. Completando 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. Passados os dias da purificação dele, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor: todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer também um sacrifício segundo o que está escrito na referida lei, um par de pombinhos. Vamos lá para o versículo 39. Cumpridas todas as ordenanças segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galileia, para a sua cidade, para a cidade de Nazaré, e crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria e graça de Deus, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa, e quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa.
E terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos, e não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os, e todos os que ouviam se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. E logo que os seus pais o viram, ficaram também maravilhados. E a sua mãe lhe disse: filho, por que fizeste assim conosco? O teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. E ele lhes respondeu: por que me procuráveis? Não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhe dissera. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas as coisas no seu coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Vamos ler juntos esse último versículo. Amém? Vamos lá, 1, 2, 3. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Espírito Santo de Deus, nesta noite nós queremos que a revelação da tua palavra seja abundante sobre nós. Nós queremos sair daqui realmente direcionados a fazer aquilo que a tua palavra determinar para o nosso coração. Abençoamos as famílias, abençoamos os lares, abençoamos os pais, os filhos, e que haja o cumprimento da profecia de Joel em cada família, que haja a conversão do coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para que a maldição cesse, ó Deus querido, para que venha a bênção sobre a terra, para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu quero me colocar à tua disposição, Espírito Santo, para ser, ó Deus, apenas a tua boca em favor do teu povo, suprindo a necessidade de cada um nessa noite. Espírito Santo, tu és bem-vindo a permanecer no nosso meio e a nos visitar e abrir as mentes e corações para aquilo que o Senhor tem a falar, no nome de Jesus. Amém. Família que brilha é aquela que manifesta o reino de Deus. Desde o início do mundo, Deus planejou a família. Deus começou, e todos os projetos de Deus envolvem família. Em todos os projetos de Deus você vai encontrar Deus colocando, envolvendo a família. Não é só o esposo ou só a esposa, e não é só os filhos. Deus envolve toda a família na concretização dos seus planos e os seus projetos. É por isso que nós precisamos ter um cuidado muito especial e entendermos. Por isso que a palavra do Senhor diz que os filhos, eles são herança do Senhor. E se eles são do Senhor, e uma herança que Ele coloca nas nossas mãos, nós temos uma grande responsabilidade e um grande desafio. Qual o maior desafio que nós pais temos, que os pais têm com relação aos nossos filhos? O maior desafio que uma família cristã tem é de poder compartilhar sobre Jesus, é de poder fazer aquilo que precisa ser feito para que os filhos possam crescer nos caminhos do Senhor, como a palavra do Senhor diz: ensina a criança no caminho que deve andar, porque até quando envelhecer não vai se desviar dela. Mas eu acredito que o maior de todos os desafios está ligado, e todas as famílias têm um desafio, que é imprimir o caráter na vida dos filhos. E nós precisamos entender que esse é o grande desafio. O que é caráter? Caráter não é simplesmente sinônimo de atitudes boas. Caráter não é simplesmente sinônimo dos filhos realmente não envergonhar a família com as suas atitudes, do pai ou do esposo, da esposa. Mas caráter é muito mais do que isso. A palavra caráter, ela vem realmente do ato de esculpir. É como se na antiguidade, você vai ouvir falar das primeiras escritas
que a gente vê na pré-história, as primeiras coisas escritas, a primeira forma de comunicar para uma outra geração, ou deixar algo para outra geração, era através de escritas. As primeiras escritas foram encontradas em pedras, ou seja, para escrever, para marcar algo que ficasse, permanecesse por centenas de anos, era um desafio. Então, alguém que iria deixar uma mensagem, ele normalmente utilizava uma ferramenta para marcar, para cortar a pedra, para bater na pedra, para esculpir e deixar uma marca permanente naquilo. E depois nós vemos também algumas pinturas e algumas situações. Mas para você entender caráter, você pensar, talvez hoje a gente não vê muita gente trabalhando com pedra, em esculturas assim, mas talvez você já viu algum artesão, algum artista trabalhando em madeira, esculpindo, desenhando, fazendo algo. Caráter é algo como isso, é a gente trazer princípios morais, princípios espirituais, incutir na mente, no coração, impregnar, a gente esculpir de tal maneira que os nossos filhos, ou as pessoas às quais nós estamos trabalhando na vida delas, alguns já têm netos, que você também tem uma responsabilidade de geração em geração mover nesse sentido. Então há um grande desafio da gente realmente mover nesse propósito. Mas nós vivemos uma geração que ela está mais preocupada com o carisma do que com o caráter. Ela está mais preocupada com o que a pessoa se parece do que com quem ela é de verdade. Essa geração, o que importa é a imagem. Essa geração, o que importa é o que você realmente mostra para os outros, o que virtualmente você seria. Mas você vai ver que muitas pessoas, elas têm apenas uma máscara. Elas estão estabelecidas apenas, as suas estruturas, as suas histórias estão estabelecidas de uma forma errada. E nós vamos perceber o seguinte: o carisma pode acelerar e pode dar a você alguma visibilidade, à sua família, aos seus filhos, que o carisma tem a ver com dons, tem a ver com talentos, tem a ver com a maneira como você vende a sua imagem. O carisma pode até fazer as pessoas gostarem, apaixonarem-se por você assim, velozmente, mas uma hora ou outra, se o caráter não tiver o mesmo valor e importância na vida dessa pessoa que tem carisma, a casa dele vai cair, porque o caráter, enquanto o carisma traz marcas passageiras, o caráter traz marcas eternas, marcas para uma vida toda, marcas para a eternidade. É por isso que nós precisamos entender, nós não devemos prescindir do carisma, nós não podemos prescindir do talento dessa geração, nós não podemos abrir mão de que as pessoas possam mostrar o melhor do que elas podem fazer. Nós não podemos abrir mão de pessoas que têm a capacidade de cantar, de dançar, de falar bem com o público, de poder mobilizar as pessoas usando um dom especial que Deus dá e derrama sobre a sua vida. Mas você vai perceber que existe no mundo hoje muitas pessoas que a sua vida é baseada apenas nisso, no carisma, e elas não têm um caráter, o caráter de Cristo construído, marcado na sua vida e no seu coração, e aí um dia a casa cai. É por isso que nós precisamos entender esse desafio de pais, que o meu desafio como pai, o seu desafio como pai, o desafio como pais e mães, é esculpir o caráter divino, o caráter de Deus na vida dos filhos. E é isso que a gente vê na história de José e Maria, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Eles gastaram tempo da sua vida imprimindo o caráter de Deus na vida de Jesus Cristo. Deus criou o universo. O universo que nós criamos é um universo ajustado, é um universo equilibrado. A própria ciência tem provado que a Terra, ela vive em perfeito equilíbrio em todos os sentidos. Apesar do homem destruir a natureza,
e como a palavra profética desse ano diz assim, que a natureza geme esperando, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Apesar do homem comprometer com o pecado, com as suas atitudes, com as situações que estão postas por aí, Deus, Ele mantém a terra em equilíbrio. Se Deus não cuidasse da terra, se a terra não estivesse em equilíbrio, nós já estaríamos todos destruídos. E uma das coisas que nós precisamos entender é que a palavra é muito clara em dizer que a natureza, ela geme aguardando, esperando a manifestação dos filhos de Deus. E quem são esses filhos que vão se manifestar? São os nossos filhos, somos nós como filhos de Deus, são as famílias que foram realmente trabalhadas, tratadas, esculpidas no seu caráter, conforme os princípios da palavra de Deus. O que nós precisamos entender é assim: tudo para ter sucesso na vida precisa de equilíbrio. E uma família, para ser bem sucedida, ela precisa ser uma família equilibrada em todos os níveis. Aí eu pergunto para você, e você responde aí para si mesmo: a sua família é uma família equilibrada? Ela é equilibrada? Talvez você pergunte assim, mas em que sentido? Eu estou perguntando em todos os sentidos. Espiritualmente, a sua família é uma família equilibrada? Ela costuma realmente, regularmente estar na casa de Deus, cumprir os propósitos de Deus? No relacionamento, ela é uma família equilibrada? Emocionalmente, é uma família equilibrada? Todo mundo se entende, se compreende, todo mundo se respeita, todo mundo se ama? Ou a sua família é uma família assim que sabe, parece o samba do crioulo doido, está todo mundo meio... Tem algumas famílias que emocionalmente elas são altamente desequilibradas. Parece que são uma verdadeira bomba relógio, que a qualquer momento vai explodir. Tem algumas famílias que parece um estupim assim, muito curto. Qualquer palavra, qualquer coisa que desagrade um ou outro, aquilo já vira uma guerra, um ambiente de guerra. Isso é desequilíbrio emocional. E uma família desequilibrada emocionalmente, ela não sobrevive, ela não vai bem. Por que nós vemos tantas tragédias acontecendo dentro das famílias, às vezes um pai matando a esposa, os filhos e vice-versa, às vezes um neto que mata os filhos. Esses tempos atrás, há 3 anos atrás, aconteceu uma tragédia no norte do país. Um filho desequilibrado matou os pais a facadas. Mas qual que é a diferença disso? É que os pais eram um casal de pastores, muito influentes no país, pessoas de Deus, que criou esse filho de uma forma extraordinária, abençoadora, mas de repente surtado por causa de questões com drogas e outras, ele simplesmente de forma desequilibrada emocional matou os seus pais. Foi uma tragédia dolorosa para a família, para a cidade, em todos os lugares. Mas uma família desequilibrada espiritualmente, uma família desequilibrada emocionalmente, uma família desequilibrada financeiramente. Talvez você fale, opa, começou a pegar esse negócio. Sabe, há tantas famílias desequilibradas financeiramente, as contas nunca fecham, há sempre um rolo danado. Há famílias que às vezes têm que mudar de uma cidade para outra, porque é tanta vergonha, é tanta situação. Hoje nós vemos algumas circunstâncias de algumas famílias que são desequilibradas, até mesmo no que diz respeito à comida, são desequilibradas, há um desequilíbrio assim fora do comum, e isso leva a enfermidades, doenças e tantas coisas. O projeto de Deus para a família é um projeto de uma família equilibrada. Nós podemos ter uma família equilibrada nos horários, uma família equilibrada em todos os processos. Disciplina é algo que precisa funcionar e acontecer na sua casa. Tempos atrás eu estive ministrando num outro país aí,
e eu fiquei hospedado na casa do pastor, e eu ficava angustiado, sabe? Porque eu me levantava cedo como todas as manhãs, o pastor, a pastora também, mas os filhos, eles levantavam lá pelas 11h30, meio-dia, tinha dia que era 1h30 da tarde, os filhos estavam levantando. Mas os filhos que eu estou falando é filho barbado já, filho de 20 e tal anos, eu não estou falando de criança, de adolescente ou qualquer coisa assim. Mas o pior disso tudo é, por que eles levantavam esse horário, Zaqueu? Por que eles levantavam? Me responde. Não, porque eles nem tinham uma rotina normal de trabalho, faziam os bicos, mas principalmente porque entrava madrugada dentro, na internet, na televisão, em filmes, em bate-papos, e até mesmo, às vezes, trabalhando, até fazendo algum tipo de trabalho, então deixava tudo acumular e aí entrava madrugada dentro. Então a vida toda desregulada. Eu digo para você assim, eu cheguei de volta no Brasil, recebi uma ligação de alguém dizendo assim: rapaz, eu tenho uma coisa para te falar. O que é? Você nem sabe a situação que aqueles irmãos estão passando lá. É uma situação crítica financeiramente, não tem outra alternativa. Se você não tem uma vida equilibrada nos horários, nos tempos, nas coisas, conforme o propósito que Deus estabeleceu, alguma coisa vai dar errada nesse processo. Então eu quero dizer para você, Deus, Ele tem o propósito que a sua vida, que a sua família viva em perfeito equilíbrio. Então é importante você entender, falando sobre carisma e caráter ainda, que o carisma, ele passa, o brilho do carisma passa, o brilho do caráter, ele dura por toda uma existência e até e tem valor para a eternidade. Quando você tem uma família que brilha no seu caráter, isso vai ter algo para a sua eternidade. Então, nós vamos perceber o seguinte: a Bíblia vai falar de muitas famílias. A Bíblia começa falando para nós sobre a família dos patriarcas, que manifestaram o reino de Deus, vivendo pela fé, em obediência e em fidelidade a Deus. A família dos patriarcas tiveram problemas? Passaram por problemas? Passaram. Todas as famílias passaram por problemas. As famílias não são perfeitas. Não existe família perfeita. Se alguma família você olha e não consegue achar algum erro, não é que você tem que estar procurando erro e defeito nas famílias, mas se alguma família tenta passar a imagem de que não há erro, de que não há defeito, meu irmão, alguma coisa muito fedida vai aparecer já já. Sabe, porque quando blinda assim a família, assim, quando blinda e quer passar uma imagem de perfeição, você pode ter certeza que está escondendo algo podre no meio da família. Isso aí são realidades que você com certeza já viu em alguns momentos. O que nós precisamos entender é assim: a palavra do Senhor diz: a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia. Que você recebe uma ministração, cada dia que você toma uma decisão, cada dia que você decide olhar nos olhos da esposa, do esposo, dos filhos e corrigir algumas áreas, algumas atitudes que estão sendo prejudiciais à família, você vai construindo uma família mais equilibrada, uma família melhor, e ela vai crescendo em graça, em estatura, em conhecimento de Deus. Você vai semelhante a Jesus, vai crescendo em sabedoria, vai crescendo em estatura diante de Deus e diante dos homens. Então é importante a gente entender isso. Agora, não existe família perfeita. O que existe é família que se põe debaixo da graça e do favor de Deus e vive as misericórdias de Deus e consegue a ajuda do alto para resolver os seus problemas, as suas crises, e ser abençoado e ser também uma bênção às pessoas. Até porque é o seguinte, sabe por que Deus permite muitas vezes a gente passar por algumas dificuldades e lutas e vencer essas lutas? Para que nós possamos ser exemplo para as pessoas que é possível passar por lutas, por crise, por dificuldades, por problema no casamento, por problema com os filhos, por problema de vícios, por os mais diversos problemas possíveis, e as pessoas saberem que se nós podemos e conseguimos em Deus vencer
vencer, elas também vão conseguir vencer e viver esse propósito. Então, é fundamental nós termos esse entendimento. As famílias dos patriarcas, elas manifestaram o poder e a graça de Deus nas suas imperfeições, vencendo dia a dia através do perdão, vencendo dia a dia através do reconhecimento e da dependência de Deus na sua vida. Quando nós olhamos para Abraão e Sara, em Abraão nós temos uma promessa extraordinária para a família. Qual é a promessa que Deus faz através de Abraão? Para todas as famílias, inclusive a nossa. Que nele, na família de Abraão, seriam benditas, abençoadas, todas as famílias da terra. Então essa é a bênção de Abraão. Eu sou filho de Abraão. E você é filho de Abraão também? Você é descendência de Abraão? Se você é descendência de Abraão, você também, através da sua família, as famílias da terra serão abençoadas. Então nós vemos que para que nascesse uma nação poderosa, Deus construiu uma família através de Abraão. E diz que todas as famílias que seriam abençoadas. Nós vemos através de Josué um exemplo clássico e poderoso para nós, que Josué foi um líder preocupado com o povo. Josué foi alguém que se preocupou em cumprir a vontade de Deus no seu ministério. E a missão de Josué era qual? A missão de Josué era conduzir o povo de Israel, substituindo Moisés, e conduzir o povo de Israel no restante do deserto e entrar e possuir a terra prometida. Mas Josué nunca negligenciou uma coisa: manter a sua família por perto e levar a sua família junto. Quando Josué entendeu que a missão dele, que era fazer com que o povo cruzasse o Jordão e chegasse na terra da promessa, e ali cada um fosse cuidar da sua vida, estabelecer os processos, Josué chama o povo e ele diz: da agora em diante cada um cuida da sua família. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Cada chefe de família, cada líder de tribo, cada um de vocês agora vão decidir se vão servir o Deus que nos tirou da terra do Egito, se vão servir o Deus dos nossos pais, ou se vocês vão escolher qualquer Deus da vizinhança aí. Ele diz: porém, eu e a minha casa, já está decidido, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Havia uma preocupação muito grande. Enquanto Abraão preocupou-se com a sua família, Josué também cuidou e preocupou-se com a sua família de servir ao Senhor. Mas nós vemos uma história ainda um pouquinho mais distante do que Josué e do que de Abraão, que é a história de Noé. Noé, a palavra mostra um processo de que a destruição por causa do pecado, o mundo todo seria destruído. E aí Noé, chamado por Deus, Deus te dá uma missão: constrói uma arca para você salvar a sua família e todo mundo que quiser se salvar nessa arca. Noé construiu a arca, Noé cumpriu a missão, como Deus colocou para também a questão dos animais, que é uma história que todos vocês já conhecem, eu não preciso gastar tempo com isso aqui, mas a prioridade de Noé era colocar dentro daquela arca a sua família. A tua prioridade é primeiro salvar a sua família. A tua prioridade é salvar o teu casamento. A tua prioridade é salvar os seus filhos, porque se você não prioriza viver esse processo de estar trazendo e conduzindo e movendo nesse propósito, eu não estou querendo dizer para você que você é obrigado, que cada um toma as suas decisões. Os nossos filhos, chega um momento que eles vão tomar as decisões, se vão seguir ou não nos caminhos do Senhor, mas a sua parte, no tempo que te é delegado, enquanto você tem influência sobre os seus filhos, você precisa estar fazendo e nunca desistir da vida de oração, do bom testemunho, da condução a eles, a respeito daquilo que eles precisam ser em Deus. Noé, ele chama a sua família, ele priorizou a sua família, ele convenceu a sua família para entrar na arca. Quando a gente fala da arca, a gente fala de proteção, a gente fala de salvação,
lá em 1 Pedro 3:20, a Bíblia diz que foram apenas 8 pessoas. A família de Noé era constituída apenas de 8 pessoas que entraram na arca por ocasião do dilúvio. Mas não é por acaso, eram 8 pessoas. O número 8 na Bíblia, ela tem a ideia de redenção. Fala de algo que é fundamental no processo familiar. Nós vemos que há um plano de redenção para a família de Noé, e há um plano de redenção para a sua família. Quando Deus sinaliza através de Noé, salvando uma família de 8 pessoas, de um mundo perverso, de um dilúvio que estava vindo, Deus está dizendo assim: eu tenho um plano de redenção para as famílias da terra. E esse modelo de Noé é exatamente para nós entendermos esse plano que Deus tem para a nossa vida. Mas para que isso aconteça, precisa alguém liderar isso. Noé precisou chamar a responsabilidade, Noé precisou trazer para si, Noé precisou consagrar para si. É interessante a gente perceber que aí para você entender, eu não quero trazer peso de responsabilidade sobre você que não seja seu. Quando Noé levou para a arca, ele levou todos os seus filhos, ele santificou os seus filhos. Enquanto estava na arca, debaixo da responsabilidade dele, todos os filhos estavam santificados e abençoados. Depois que saiu da arca, alguns continuaram o processo, mas pelo menos um deles, com relação a ele e a sua descendência, Cão, um dos filhos de Noé, ele saiu da santidade, ele perdeu o propósito, ele não continuou debaixo do propósito, mas Noé tinha cumprido o propósito. Noé tinha feito o que Deus estabeleceu para ele. Agora, o filho de Noé desviou-se do projeto e do propósito de Deus. Talvez tenha acontecido isso na sua casa, que alguém tenha entrado não no plano divino, não no plano espiritual, mas entrou no plano da carne. Mas eu quero dizer para você, não desista dos seus filhos. Não desista, mesmo daqueles que saíram do propósito. Não desista. E você que ainda tem os filhos pequenos, eu quero dizer para você, não perca tempo, porque Deus tem um propósito de redenção plena e permanente na vida da sua família. A família que brilha é a família que leva os filhos para dentro da arca. A família que brilha também, a semelhança de Moisés, a família que brilha é aquela que protege, que cuida, que leva para dentro da arca. E a arca pode ser representada pela igreja, o lugar de salvação. A arca pode ser representada pelo o teu momento que você cria para abençoar e ministrar sobre a vida dos seus filhos. Mas a família que brilha é aquela que não só leva os filhos para dentro da arca, a família para dentro da arca, mas aquela que leva a arca para dentro da sua casa. Aquela que leva a arca para dentro da sua casa. Quantos já ouviram falar da história de Obed e Edom? Obed e Edom, de uma forma talvez que parecia até constrangedora, mas a palavra do Senhor lá em 1 Crônicas, capítulo 13, principalmente o versículo 14, que vai resumir tudo o que aconteceu, diz o seguinte: assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-Edom por 3 meses dentro da sua casa. A casa de Obed-Edom e tudo que pertencia a ele. O que aconteceu na casa de Obed-Edom? Quando a arca, literalmente, a arca da aliança, ela foi levada compulsoriamente para dentro da casa de Obed-Edom. E quando a arca esteve lá guardada por 3 meses, a casa de Obed, de milagres, foi tanto que eles não precisaram dizer nada para ninguém. As pessoas começaram a olhar e dizer: a casa de Obed-Edom, aquela família está prosperando, está sendo abençoada. E eles logo identificaram. Por quê? Por causa que a arca de Deus estava lá. Olha o que o texto diz: o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo que pertencia a eles. Se eles tinham uma empresa, o Senhor prosperou a empresa. Se eles tinham agricultura, o Senhor prosperou a agricultura. Se eles tinham negócios, Deus prosperou os seus negócios.
porque eles decidiram levar a arca. O que isso significa? Talvez você fale, mas o que eu vou fazer nesses dias? Como que eu levo a arca de Deus? Nós temos um entendimento que quando uma casa se abre para receber a palavra de Deus, quando uma casa se abre para receber uma célula, ela está se abrindo para entrar a arca de Deus, a presença de Deus, os milagres de Deus, as respostas de Deus e a provisão de Deus. Tem muita gente aqui que tem testemunhos para dar do que Deus fez na sua casa. Muita gente foi abençoada, Deus mudou as suas realidades a partir do momento que abriram as suas casas para receber uma célula, para receber pessoas, para serem ministradas, para serem discipuladas, para serem ajustadas na sua vida e na sua casa. Você quer ser abençoado? Seja um anfitrião de uma célula. Leve uma casa de paz para dentro da sua casa. Leve um discipulado para dentro da sua casa. Faz prova de Deus, porque as células são a arca de Deus dentro da nossa casa para desatar a unção da prosperidade, da bênção, do milagre, daquilo que Deus tem para fazer dentro da nossa casa. Então é importante a gente entender esse princípio. Eu não posso levar a minha família para dentro da arca, eu também tenho que levar a arca para dentro da minha família, o lugar onde Deus tem me colocado. A família dos profetas também foram famílias que manifestaram o reino de Deus, porque deu aos profetas uma identidade, uma base, uma plataforma para o exercício da missão que Deus tinha através da vida deles. Veja bem, nós conhecemos alguns profetas que exerceram o seu chamado profético. A Bíblia fala de Isaías, que era filho de Amós, fala de Jeremias, que era filho de Ilquias, Ezequiel, que era filho de Buzi, e que era um sacerdote, Daniel, que era da linhagem nobre da tribo de Judá, Oséias, que era filho de Beri. O que eu estou usando isso aqui para você entender o seguinte: todo profeta de Deus, todo homem e mulher de Deus de verdade, ele tem família, ele tem nome, ele tem endereço, tem identidade, ele não surge do nada. Há uma plataforma, há algo que os posiciona e os prepara para ser abençoado. A sua casa, ela precisa ser um lugar que gera profetas de Deus. A sua casa precisa ser um lugar que levanta e que prepara os seus filhos para serem profetas de Deus. Você, como esposa, precisa olhar para o seu esposo e gerar nele, dizer: você tem que ser um profeta de Deus sobre a minha casa. E vice-versa, o esposo tem que gerar essa palavra e receber uma palavra de transformação sobre a sua casa. Agora, para a gente fechar essa palavra, eu quero só dizer algo para você. Talvez você está pensando assim: poxa, onde que vai chegar essa palavra? Se a gente leu sobre a família, de qual família que a gente leu aqui? A família de Jesus. Maria, José, Jesus. Onde é que a gente quer fechar isso? Onde a gente quer chegar com isso? A família de Maria e José, conforme o texto que nós lemos hoje, ela manifestou o reino de Deus, gerando e cuidando do Messias. Uma família que gera aquele que é a salvação do mundo. Uma família que cuida e prepara o Messias para cumprir o propósito. Você acha que isso é fácil? Você acha que isso é uma missão fácil? Sim ou não? É fácil uma missão dessa? Uma família gerar, uma família construir, uma família levantar e ser a base para aquele que tem a promessa de ser o redentor do mundo, aquele que tem a promessa de ser a esperança, a resposta para o mundo. Não é fácil, mas Maria e José eram jovens ainda e tiveram o grande desafio de ser conduzido nesse propósito. E nós vamos perceber, queridos, que se nós queremos realmente ser discípulos verdadeiros de Jesus, nós temos que a semelhança de Maria e José, nós precisamos também, como família,
ter algumas atitudes e nos posicionarmos bem. Preste atenção numa coisa. Eu sei que parece chover no molhado, porque a igreja evangélica, a igreja de Jesus, ela é uma igreja que ela luta pela família, ela batalha pela família. Mas às vezes a gente não tem ideia de quanto a família é importante na nossa história e na história da redenção da humanidade. Às vezes a gente não tem ideia, às vezes a gente acha que o importante para a salvação do mundo é um grande pregador. A gente às vezes olha e entende que Jesus realmente foi a pessoa importante para a redenção do mundo por causa do seu sacrifício na cruz do Calvário. Mas para você ter uma ideia de quanto o Pai, ele valoriza e tão importante ele acha a família, que Deus poderia simplesmente ter mandado, assim, jogado um meteorito dos céus e que se transformasse num ser humano aqui, sobrenatural, e Jesus, para ele cumprir um propósito. Mas Deus valoriza tanto família, que ele preparou uma família para o seu próprio filho aqui na terra. Você está comigo? Você está entendendo? Veja quanto Deus valoriza família. Nem mesmo o seu filho veio à terra sem um plano, sem uma genealogia, sem um propósito. Por quê? Porque se Deus, ele é coerente naquilo que ele ensina e ministra, ele precisava trazer o seu filho a partir de uma família. E sendo o Deus que é coerente no seu propósito. Isso aqui deu errado também? Coerente no seu propósito. Nós percebemos que ele prepara uma família para mandar o seu filho Jesus. Porque Jesus tinha então um propósito. Agora, voltando para o texto que nós lemos lá no início. Ficou meio esquisito o meu retorno aqui. Voltando para o texto que nós vemos lá no início, você percebe que eu comecei o texto dizendo assim: numa época em que Maria já estava perto de ganhar o seu bebê, foi publicado um decreto e César Augusto disse que todo mundo deveria se recensear, todo mundo deveria, cada um voltar para as suas famílias, para as suas cidades, e lá poder fazer parte dessa contagem, desse recenseamento. Nós poderíamos dizer assim: como Maria estava prestes a ganhar um bebê, José podia ter um argumento e dizer assim: não, nós não vamos cumprir esse decreto aí, porque não dá agora nesse momento. Mas para mostrar a importância que a família tem de ensinar e viver os princípios e cumprir como cidadãos os deveres que precisam cumprir, Maria e José cumprem os deveres de cidadãos, mesmo no momento que eles poderiam até argumentar diante de alguma situação, mas eles viajam, uma viagem difícil, complicada, voltam para a cidade deles, e lá mostra que a família que quer brilhar, ela precisa cumprir os seus deveres como cidadãos. Nós precisamos, às vezes nós falamos bastante das situações que acontecem na nossa nação, dos problemas políticos, agora do problema aí da carne de papelão e não sei o que, a gente fica impressionado com tanto escândalo, mas nós vamos perceber que às vezes há tantos problemas de caráter também dentro da nossa família. Às vezes, se as oportunidades de ludibriar, de enganar, de levar alguma vantagem sobre alguma coisa acontecesse dentro de alguma das nossas famílias, às vezes tem família que não perderia essa oportunidade. E é por isso que nós precisamos entender, a cidadania, ela começa sendo desenvolvida dentro de casa. E na própria história de Jesus é mostrado aqui, Maria e José cumprindo o desafio que tinham de ser bons cidadãos, obedientes, cumprindo as leis do mundo. A segunda coisa que nós percebemos nesse texto aqui, na vida de Jesus e de Maria, como pais, eles cumpriram os princípios e as determinações da lei com relação ao filho que nasceu. Talvez alguém poderia dizer: ele é filho de Deus, ele é santo, um anjo anunciou a volta dele, ele está acima de tudo e de todos, ele não precisa cumprir nada nessa terra. Não,
Maria e José, a Bíblia diz que quando ele nasceu, a primeira coisa, e você pode acompanhar aí no texto que nós lemos, a primeira coisa que eles fizeram, versículo 21 do capítulo 2 de Lucas, quando ele completou 8 dias, tadinho, nenenzinho de 8 dias, ele é levado e para cumprir um ritual religioso que fazia parte do processo da religião judaica, ele é levado para ser circuncidado. Sabe o que é isso, irmão? Você sabe o que é circuncisão? Quem é que não sabe o que é circuncisão? Seja bem sincero aqui. Quem é que não sabe bem claro o que é circuncisão? Pode falar assim, então, não sabe, tá bom. Agora, quantos sabem o que é circuncisão? Ok, eu vou escolher aleatoriamente alguém para vir falar para mim o que é circuncisão. Que vocês sabem? Estou brincando com vocês, só para chamar a atenção de vocês. O que é a circuncisão? O que aconteceu com Jesus? Na lei judaica prescrevia que todo homem que nascesse, e todo aquele que depois de velho também se converte à religião judaica, eles tinham que cortar a pele que sobra do pênis da criança. É isso mesmo que eu estou falando para vocês, tá? Aquela pele que sobra, né? Eles puxavam a pele e cortavam fora. Isso teve que acontecer com Moisés, os filhos de Moisés, com toda a geração que nasceu no deserto para entrar na terra prometida. Houve um momento que houve uma circuncisão coletiva assim. Que horror, né? Era uma aliança de sangue, era algo que marcava um compromisso espiritual, era algo físico. E eu quero dizer para você, Jesusinho, 8 dias, entra na faca. Algumas era faca de pedra, só para vocês terem uma ideia. Mas para você poder entender, com 8 dias a família de Jesus leva ele para cumprir esse propósito. Dá um nome como o anjo tinha dado. Passa os dias da purificação, eles vão ao templo de novo, conforme a lei de Moisés estabelecia, e apresentam a Jesus, conforme está escrito. Eles levam um sacrifício também, porque ele era primogênito, eles cumprem esses deveres, essas determinações da lei que estavam estabelecidas. É interessante que eles circuncidam, eles fazem o que apresentam e cumprem todo o propósito. Mas, se não bastasse, você vai caminhar um pouquinho, você vai perceber, eles fazem tudo e o filho é ensinado, Jesus é ensinado a viver segundo os princípios da religião que eles serviam, os princípios da lei que estavam estabelecidas. E aí, como bons pais, o povo de Israel saía de todos os cantos na época da Páscoa e subia para Jerusalém para celebrar a Páscoa. Maria e José pegavam o menino ano a ano e subia para Jerusalém para celebrar a Páscoa. Ele precisava entender e aprender os princípios. Há uma disciplina, há uma rotina, há uma obediência. E eu digo para você assim: você tem trazido os seus filhos na escola bíblica dominical? Você sabia que a nossa igreja tem escola bíblica dominical? Nesse exato momento, os meninos, até que idade mesmo, pastor? Até 10 anos eles estão sendo ministrados por alguns professores em classes específicas aqui simultaneamente. Você trouxe os seus filhos para o culto ontem que aconteceu aqui do Ministério Tim, um culto o Ministério Louvor estava aqui em peso, teve comida, bebida, teve palavra, ministração, adoração. Eu nem sabia, não prestou atenção no boletim, nos avisos e tal. Ou você não deu muita bola para isso, era muito difícil, eu já vinha hoje para a igreja, eu não ia trazer ele ontem. Veja que os pais de Jesus, ano a ano, todo tempo, ele era pequeno, todo ano eles saíam em caravanas e subiam para Jerusalém. Às vezes a gente quer o resultado que a família de Jesus teve com ele, na criação dele, de uma criança que crescia em sabedoria, que crescia em estatura e que caía na graça de todo o povo, mas a gente não quer pagar o preço que a família de Jesus pagou para construir essa estrutura que propiciou que Jesus fosse esta criança abençoada.
Então eu quero chamar a tua atenção nesse sentido. Há um preço a pagar pela família. Noé teve que construir uma arca para colocar a família para dentro. Abraão teve que obedecer a Deus, chegar ao ponto de deitar o seu filho sobre um lugar que estava preparado, um altar preparado de holocausto. Ele chegou a colocar em obediência a Deus. Ele preparou tudo, subiu uma montanha, ele sofreu toda aquela situação para mostrar que ele era fiel a Deus. E qual o preço que você tem pago pela sua família? Tem levantado de noite para orar? Tem juntado eles para trazer uma ministração da palavra? Tem cobrado deles uma leitura regular da Bíblia? Como que as coisas têm acontecido? Então é importante, queridos, a gente poder entender realmente que nós precisamos, à semelhança de Maria e José, pagar um preço pela construção de algo na nossa vida, e nós temos que ter a responsabilidade de ensinar os nossos filhos no caminho onde eles devem andar, levá-los. Agora preste atenção, Maria e José não mandavam os seus filhos para a igreja, eles não mandavam para Jerusalém o seu filho, eles iam juntos, eles iam à frente. É o grande desafio que nós temos como família, de construir esse processo. E eu quero terminar dizendo para você o seguinte, que Maria e José acertaram bastante, mas eles também cometeram erros como família. Eles cometeram, por incrível que pareça. Os pais de Jesus cometeram erros com eles. O texto que nós lemos aqui, ele diz o seguinte: terminada a festa da Páscoa, Maria e José, animados, felizes, eles juntam as tralhas e juntam os amigos, e compadre, comadre, e coisa e tal, e papo daqui, papo dali. Eles saem. Um dia depois, cadê Jesus? Depois de um dia de viagem, e esse um dia de viagem, eles procuram, cadê Jesus? Você está entendendo? Às vezes a gente esquece os nossos filhos e não observam, a gente se envolve com tantas coisas, existem tantas demandas, e de repente a gente fala, meu Deus, cadê meu filho? E eles não sabiam literalmente onde Jesus estava. Talvez você não sabe com quem seus filhos têm andado, onde que seus filhos têm dormido, aonde seus filhos, quais os horários que seus filhos têm observado. Quando o filho entra, né, e fecha a porta do quarto, você não sabe qual é o site que ele está acessando, com quem ele está conversando, que tipo de amizade tem. Talvez você não sabe na escola quais os tipos de coisas eles têm aprendido com os professores lá. É um quadro semelhante a este Maria e José, que de repente perceberam que Jesus não estava. Ele já estava a um dia de distância de Jerusalém. Então agora faz a conta comigo, eles têm que voltar o caminho todo de volta. E eles voltam, e eles não sabem onde Jesus está. Eles começam a procurar Jesus entre os conhecidos, se fosse na nossa época, como eu disse hoje da manhã, a primeira coisa, depois de um dia, né, para ir, e um dia para voltar, 2 dias desaparecidos sem notícia, já ia procurar na polícia, na delegacia, já ia procurar no IML, já ia procurar no SAMU, já ia procurar nos hospitais, já ia ser um pandemia. Sim ou não? Não é assim? O desespero. E olha só, queridos, e eles voltam e procuram, e não acham. Não passam 3 dias quando eles encontram Jesus. E aonde que Jesus estava? Jesus estava no templo. Glória a Deus, aleluia, ufa. Sabe o que é isso? A família errou porque não manteve os seus filhos debaixo dos seus olhos, debaixo do cuidado, da proteção. A família errou porque deu liberdade demais a um filho que ainda, apesar de que religiosamente aos 12 anos uma criança já era emancipada, já era considerada adulto, porque ela tinha sido ensinado nos princípios, mas Jesus ainda não estava preparado para andar sozinho, viver sozinho, e ele procura para lá e para cá. Graças a Deus eles encontraram no templo. Isso reflete o seguinte, que quando você constrói
as bases certas na vida da sua família, quando você traz os filhos para a igreja, ensina na palavra, quando você vivencia, mesmo quando você errar em alguma conduta, tudo aquilo que você construiu, estabeleceu de marcas de caráter na vida deles, vai ser instrumento de Deus para a proteção deles, para que ele fique guardado e abençoado por Deus. Agora eles encontram Jesus, mesmo diante dessa mancada, depois de 3 dias, eles encontram Jesus. Jesus está no templo, conversando com os sábios da lei, os entendidos da palavra, estavam ali. Se fosse nos nossos dias, ele estava no meio de pastores, de apóstolos, de líderes. Ele estava ali, e a família ficou impressionada, e todo mundo estava admirado, porque Jesus estava ouvindo e perguntando, Jesus estava querendo aprender mais, e isso era fantástico. Mas quando eles encontram Jesus, você vai ver a palavra do Senhor dizendo então, depois de 3 dias, versículo 46, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo e interrogando-os, e todos os que ouviam se admiravam da sua inteligência e também das respostas que ele tinha. E quando seus pais viram, ficaram maravilhados. Aí, quando eles encontraram Maria, tentou repreender ele, falou: mãe, você que me ensinou a estar na casa de Deus? Você não sabia que era na casa do Pai que eu devia estar? Você me ensinou assim? Se você me ensinou a ir para a igreja, se você me ensinou a ir para a célula, se você me ensinou a estar debaixo do discipulado, você vai me procurar onde? Vai procurar na boca de fumo? Vai procurar no meio das prostitutas? Não, tinha que procurar aqui na igreja. É isso que eu quero dizer para você. Quando você faz a coisa certa com a sua família, na vida dos seus filhos, ele vai estar na rota certa, abençoado por Deus, dando orgulho para você, e as pessoas se admirando. É esse o plano que Deus tem para os nossos filhos e para a nossa família. Mas nós não podemos perder os nossos filhos de vista. Nós não podemos abrir mão de manter eles por perto. Nós não podemos abrir mão de entendermos que se nós queremos os nossos filhos na casa de Deus, é nós que temos que ir primeiro. Se nós queremos que os nossos filhos realmente tenham paixão e amor pelas coisas de Deus, a gente tem que parar de vir para a igreja para ficar achando defeito e chegar em casa, falar mal de todo mundo, de todos os processos, e depois esperar que os filhos queiram amar a igreja. Tem muita gente que chega em casa e fala mal do pastor, fala que o culto foi muito demorado, fala mal de quem recebeu, fala mal da estrutura, fala mal de tudo, fala mal de recolher oferta, fala mal de tudo, e murmura e reclama, já no carro vai falando e acha que os filhos não estão ouvindo. Aí depois querem que os filhos amem a Deus, amem a igreja, e sendo que ele mesmo é aquele que está cuspindo no prato que come. Então eu quero dizer, pai, é um desafio nós entendermos que, se queremos os nossos filhos abençoados, nós temos que amar a Deus, amar a igreja, amar os nossos líderes, amar os processos de Deus, porque daí na hora H você vai encontrar os seus filhos na casa de Deus, dando bom testemunho, vivendo o propósito que Deus tem para a sua vida e o seu coração. Se você quer que o seu filho leia a Bíblia, você tem que ler junto e tem que ler primeiro. Se você quer que o seu filho faça os 100 dias de propósito, meu irmão, faz junto. Fala, lá em casa nós vamos fazer 100 dias de propósito que vão revolucionar e vai trazer um rompimento sobre a minha casa. Então, é importante, quero dizer, a misericórdia de Deus ainda faz com que alguns filhos permaneçam na igreja, mesmo quando os pais são rebeldes e relutantes. Mas eu quero dizer para você, há um preço muito alto quando a gente não é sério no propósito de Deus. No caso de Maria e José, Deus foi gracioso, Deus deu uma chance. E aí quando eles chegam, eles chamam Jesus e falam, então agora filho, vamos para casa. Jesus poderia bem ter dito, agora eu vou ficar por aqui mesmo. Mas Jesus pega e segue de volta para Nazaré, na Galiléia, juntamente com seus filhos, em obediência, porque ele tinha uma família que tinha o ensinado a viver segundo os propósitos de Deus. Hoje eu quero orar com você, gostaria que você pudesse entender que há um plano de redenção de Deus para a sua vida, para a sua família. Hoje eu quero orar por você como pai, por você como mãe, eu quero orar por você como filho. Eu quero que você entenda o seguinte, que Maria e José, mesmo quando eles erraram, esquecendo os seus filhos, Deus deu uma chance deles colocarem a casa em ordem, de achar os seus filhos e levar os filhos de volta para casa.
Talvez você tenha errado com seus filhos, na forma como criou. Maria e José foi por 3 dias. Talvez você errou por 3 semanas, por 3 meses, por 3 décadas. O que eu quero dizer para você, a graça de Deus tem te encontrado hoje, e Deus quer te dar uma nova oportunidade, para você não desistir dos seus filhos, da sua família, da sua casa, para você poder entender, mesmo que alguns erros, algumas circunstâncias tenham acontecido na sua estrutura familiar, o Deus que nós temos é um Deus que traz a mudança, a restauração e a bênção sobre a sua casa. Coloque-se em pé em nome do Senhor Jesus. E se você quer uma direção especial de Deus, uma unção especial de Deus, um recomeço na sua história da sua família, um recomeço na sua história como pai, como mãe, se você quer chegar no altar de Deus, vem aqui à frente para a gente orar juntos, para a gente viver os desafios que Deus tem para nós e para o nosso coração, para que nós possamos cantar e ministrar essa palavra e dizer: eu estou cheio de esperança, eu estou cheio de expectativa, eu vou recuperar os anos que eu perdi, os dias que eu perdi, eu vou voltar, eu vou procurar os meus filhos, eu vou procurar aqueles que são tão... Pode chegar mais perto, o altar pertence a você também. Esse é o lugar da visitação da graça de Deus para a sua vida. Esse é algo que eu quero que você entenda. Cada um tem o seu quadro na sua família, cada um tem a sua circunstância, cada um tem os seus acertos, tem os seus erros, tem os seus desafios, tem os seus sonhos. Cada um, Deus está olhando e Ele trata de forma personalizada cada uma das famílias. Será que não tem mais alguma família que precisa do favor e da bênção de Deus? Talvez você fale: eu já criei os meus filhos, mas você tem os seus netos, você tem a sua descendência. Como está a sua decisão? Hoje nós precisamos olhar para a família de Jesus e dizer: eu quero ser como Maria e José, eu quero receber promessas de Deus, eu quero crer nas promessas de Deus, eu quero ver os meus filhos amando a palavra de Deus, amando a casa de Deus, amando as coisas de Deus. Eu vou à frente e eu vou ter eles me seguindo debaixo do propósito. Deus, Ele é um Deus que Ele vela pelas famílias, Ele ama as famílias, Ele quer ministrar as famílias, Ele quer mover sobre a sua casa, Ele quer liberar sobre a sua casa um novo tempo, algo realmente que nunca aconteceu antes, vai acontecer na sua casa. Deus quer trazer um avivamento sobre a sua família. Vem vocês que estão mais nesse cantinho, vem mais para cá. Vem mais para cá um pouquinho, chega mais para cá, chega mais para o altar. Vamos juntar aqui, vamos orar juntos aqui, vamos ministrar diante do Senhor. Deixa o Espírito Santo de Deus trazer à tua memória os teus filhos. Talvez você fale: eu não tenho filho ainda, mas deixa o Senhor trazer a você esse entendimento de conduzir o milagre sobre a sua casa. Se você tem sonhado em ter filhos e não pode ter, hoje o Senhor quer fazer um milagre na sua vida. Ore, clame, o Senhor vai sinalizar sobre você, Ele vai fazer fluir a mesma bênção e milagre que o Senhor trouxe sobre a vida de Abraão, que trouxe sobre a vida de Isaac, que trouxe sobre a vida de Sara, que trouxe sobre a vida de Rebeca. O Senhor vai romper com toda a esterilidade e você vai ter a resposta de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa. Milagre, é cura mesmo, cura do útero, cura da produtividade. O Senhor quer arrancar da sua vida toda a improdutividade, porque o testemunho de uma família abençoada vai ser um testemunho para uma nação, vai ser um testemunho para uma cidade. Comece a declarar que a sua casa vai ser abençoada, que a sua família vai ser abençoada. Serão teus filhos e Deus engrandecerá teu nome. Bendita será a tua casa, benditos serão os teus filhos. Deus vai honrar o teu nome, o teu sobrenome. Deus vai honrar todas as lágrimas derramadas, todas as noites gastas na presença de Deus em favor da sua família e da sua casa. O Senhor vai mover em cura, em restauração de relacionamentos que foram rompidos.
O Senhor vai trazer esperança de novo ao seu coração, fé, capacidade para você amar, para você perdoar, para você restaurar, para você recomeçar. Filhos e Deus engrandecerá teu nome, bendita será tua casa, benditos serão teus filhos e Deus engrandecerá teu nome, bendita será minha casa, benditos serão meus filhos e Deus engrandecerá meu nome. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero unir a minha fé, a fé de todos os irmãos que estão nesta igreja hoje. Eu quero levantar uma palavra de gratidão ao Senhor por pais, por mães que são referenciais, que têm lutado pelos seus filhos, que a semelhança de Noé tem construído uma arca e levado os seus filhos para dentro. Eu quero orar, Pai, e agradecer pela vida deles, ó Deus, por aqueles que têm alcançado algum nível de sucesso, aqueles que têm alcançado o sucesso surpreendente e total nas suas vidas. Eu quero orar, ó Deus, agradecendo porque o Senhor tem nos ajudado e nos auxiliado, mesmo, Deus, quando somos imperfeitos. Aliás, nós somos imperfeitos o tempo todo, mas nós temos um desafio de estarmos nos tornando semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. Nós temos o desafio de nos tornarmos semelhantes a Maria e a José, que foram pais, que construíram toda uma estrutura para que o Messias, o libertador, viesse e cumprisse o teu chamado. Eu quero orar, Pai, para que estas casas sejam centros de habilitação e de preparo de profetas e profetisas do Senhor. Eu quero orar para que os casais possam, ó Deus, ter as suas vidas consagradas ao Senhor, para que os filhos possam seguir o exemplo dos pais. Eu quero orar, Pai, para que seja desfeita toda a maldição, ó Deus, tudo aquilo que no decorrer dos anos trouxe guerras, trouxe decepções, amarguras, conflitos entre pais e filhos, entre esposos e esposas. Pai, eu quero orar, ó Deus, porque há famílias aqui que estão clamando por filhos que estão nas drogas, nos vícios, ó Deus, filhos que estão no mundo, filhos que estão numa rota fora do propósito. Eu quero orar, Pai, para que eles tenham unção sobre eles, para que possam ver um tempo novo sendo construído na família. Que da mesma forma como José e Maria voltaram e tiveram a chance de recuperar e restaurar com o seu filho, todos esses homens e mulheres possam ter a chance, esses pais e mães tenham a chance de recomeçar um relacionamento, de abençoar, de falar de Jesus, de mudar o quadro dentro da casa, de levar a arca para dentro das suas casas e levar também os filhos, a família para dentro da arca. Toda maldição que tem se estabelecido, toda maldição que tem tentado se perpetuar, que seja quebrada e desfeita pelo poder do sangue do Cordeiro. Nós trazemos até a cruz do Senhor Jesus, nós trazemos até a tua presença, Senhor Jesus, a nossa família, os nossos filhos, as nossas atitudes, as nossas ações. Nós queremos ser, ó Deus querido, como tu queres que sejamos, servos e servos do Senhor. Que as nossas famílias venham brilhar, manifestando o reino de Deus, que possamos cumprir os propósitos, os princípios da tua palavra, que possamos fazer a diferença nessa geração e construirmos uma geração que é baseada nos princípios da tua palavra, dos teus ensinos. Como igreja, Pai, nós abençoamos os filhos pequenos, os filhos adolescentes, os filhos que já são adultos, os filhos casados. Ó Deus, eu quero abençoar aqueles que já têm os seus netos, que seja transferida uma unção de restauração e salvação sobre as suas casas.
em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, cura, cura, cura. Traz espírito de perdão. Senhor, comece, faz nova todas as coisas. O Senhor está dando uma nova oportunidade, e que cada um de nós nos agarremos essa oportunidade e façamos da nossa casa um pedacinho do céu. Que façamos da nossa casa um lugar da tua habitação, da habitação da tua presença, um ambiente de avivamento, um ambiente de milagres, um ambiente de redenção, um ambiente de salvação. Eu abençoo as famílias aqui representadas. Eu abençoo as famílias desta igreja. Aonde quer que estejam os filhos agora, aonde quer que esteja o esposo que precisa de salvação, a esposa que precisa de salvação, o pai e a mãe que precisa de salvação, e esse filho, essa filha está clamando diante do Senhor. Eu oro, Pai, abençoando as famílias, reivindicando que a bênção de Abraão seja sobre cada um. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos vós, igreja do Senhor, hoje e sempre. Abençoamos o Brasil, abençoamos a nossa cidade, o nosso estado, as nossas autoridades. Abençoamos a Sião, abençoamos a Jerusalém com toda a sorte de bênção, de paz, de salvação, de cuidado. Leva cada um em paz para os seus lares. Que um novo tempo seja instalado na vida das famílias, no nome de Jesus. Amém e amém e amém. Pode aplaudir ao Senhor Jesus, glorificar a Deus por aquilo que Ele fez na sua casa.